Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui nesta terça-feira pela manhã. É sempre bom falar de Vasco. E essa semana eu quero propor aqui para você uma reflexão. Numa semana que o Vasco não joga nem durante a semana, nem final de semana pela questão da data FIFA. E antes de eu começar aqui o divã do Faísca, eu vou pedir um favor para você. Deixe o seu like. Tá vendo aí embaixo o joinha? Deixa o like, não custa absolutamente nada. Ou então, também, pega esse vídeo, coloca nesses grupos de Vasco, porque eu tenho certeza que vai ter muita gente que não vai concordar com a minha opinião. Não tem problema. Eu sempre deixo claro aqui que a gente está aqui para trocar ideia, para debater. Ninguém é o dono da verdade. Torcedor, hoje eu trouxe essa capa provocativa, bateu no teto, porque foi uma expressão que eu usei desde semana passada, acompanhando os jogos do Vasco contra o Atlético Mineiro e também contra a equipe do Juventude no último sábado em São Januário. E o que eu quero dizer com bateu no teto? Eu, particularmente, não acredito que a equipe do Vasco vai conseguir, principalmente no Campeonato Brasileiro, grandes feitos daqui para frente. Vai ganhar um joguinho aqui, vai empatar outro ali, vai perder. Agora sonhar com G6, com arrancada, com algo desse tipo para vaga na Libertadores da América, eu confesso a você, torcedor, que eu acho muito difícil. Já quando é para a Copa do Brasil, a gente já viu aí em inúmeras oportunidades que equipes que nem têm elencos tão badalados conseguem chegar longe, conseguem ser o título. Só que assim, também a gente tem que ter a noção que faz um bom tempo que não temos mais aquela surpresa sendo campeão da Copa do Brasil e batendo final, fazendo algo assim. E eu não vou nem citar aqui os times de pequenos a médios que já conquistaram os títulos da Copa do Brasil, porque eu não estou aqui para comparar o Vasco com nenhum deles. Muito pelo contrário. O Vasco é muito maior do que todos eles somados, daqueles que já conseguiram também o título da Copa do Brasil em algum outro momento. Só que eu vejo que hoje o campo e a bola tá me mostrando que tá difícil. O técnico Rafael Paiva tenta brigar com as armas que ele tem e ele não tá conseguindo tirar algo a mais dessa equipe. E passa longe o meu comentário aqui de dizer que o Rafael Paiva tem culpa em algo do que está acontecendo dentro de campo. Eu até acho que ele elevou a nossa expectativa em algum momento e agora está difícil para ele dar esse pulo a mais, buscar esse algo a mais. Eu vou dar um exemplo para você diante da escalação do Vasco. A gente tem hoje muitas dúvidas em relação à nossa equipe e temos poucas certezas. E elencos que conseguem grandes campanhas é o contrário. Você sempre tem grandes certezas e poucas dúvidas. Se a gente parar para pensar, hoje o que a gente tem de unanimidade nessa equipe do Vasco? Eu vou fazer um exercício com você, torcedor. Eu vou discorrer hoje aqui o nosso acorda, começando do goleiro até o último atacante do Vasco, até lá na frente. Vamos lá. No gol, Léo Jardim. Unanimidade. Eu acho que quando eu chegar lá no final, a gente terá 3 ou 4 unanimidades. Isso se a gente conseguir. Então, eu vou botar lá em cima Léo Jardim. Unanimidade, fechou, não tenho o que falar. Na lateral direita, os dois, tanto o Paulo Henrique quanto o Puma, já oscilaram bastante durante o ano. E não é um problema do Vasco a lateral direita. Muito pelo contrário. Isso depois eu vou falar em relação à lateral esquerda também. Então, uns gostam mais da técnica do Puma, um jogador que consegue jogar mais de uma maneira associada, um jogador melhor no jogo aéreo, um jogador que quando chega na linha de fundo tem um requinte um pouquinho melhor, diferente do PH, que já é um jogador mais de força, de pegada, de arranque, de recomposição. Mas assim, eu não consigo ter a certeza e na verdade, dependendo do adversário, eu prefiro um ou outro. Em jogos que o Vasco vai sofrer defensivamente, em que o ataque do adversário é bom, se sobressai sobre o jogo coletivo, eu prefiro o PH. Em jogos que o Vasco precisa construir, precisa mandar na partida, eu já prefiro o Puma. Inclusive, os dois já chegaram até a jogar juntos e eu acho que na partida contra o Galo há uma grande possibilidade dessa dobradinha voltar a acontecer. E isso deixa claro o problema que a gente tem lá na frente. A dupla de zaga do Vasco, que hoje é um trio, fica uma rotatividade entre esses três jogadores e a gente não consegue ter
a clara certeza de qual será a zaga do Vasco, principalmente pela questão do lado esquerdo. O Léo falha em jogos, o Vasco toma gols. Joga 3, 4 jogos num bom nível, falha, o Vasco toma gols. Aí no último sábado, o que fez o Rafael Paiva? Cedeu a pressão e colocou o Maicon pelo lado esquerdo, que a gente não precisa nem falar o que aconteceu. Uma partida muito abaixo do Maicon mesmo, inclusive no gol, o Carioca, o atacante do Juventude, Edson Carioca, só coloca do lado, faz o gol como se não tivesse nada e ninguém à sua frente. Então, a zaga é algo que a gente não tem a clareza do que é bom para o Vasco. Se o Vasco na janela tivesse conseguido um zagueiro, era uma outra história. Hoje é um ponto que está tudo muito em aberto e tudo muito na dúvida. Na lateral esquerda, o Piton, que é um jogador de qualidade técnica comprovada, um jogador que tem o cruzamento como o ponto alto do seu futebol, já tem muita dificuldade na recomposição. O Vasco já tomou inúmeros gols nas costas do Piton, inclusive em inversões de bola. Contra o Atlético Paranaense, por exemplo, foram 2 gols assim. Contra o Cruzeiro, outro gol assim. Então os adversários até já sabem e procuram essa bola longa nas costas do Piton. E o Vitor Luiz, que não tem esse requinte todo à frente, mas na marcação consegue se virar. Na cabeça de área, a gente tem hoje, eu acho que o Hugo Moura como unanimidade dessa equipe. O parceiro do Hugo Moura, o Matheus Carvalho, infelizmente nos últimos jogos tem chegado um pouquinho acima do tom, tem comprometido porque leva cartão, vai expulso, fica pendurado ainda no primeiro tempo, mas mesmo assim é meu titular inquestionável desse meio de campo do Vasco. Só que não é uma unanimidade. Muitos torcedores preferem o Sforza, que o tempo está provando que aquilo que eu falava do Sforza antes da contratação, porque eu falei isso baseado no que eu assisti ele no pré-olímpico da seleção argentina. Ali eu já vi que ele ia sofrer demais no futebol brasileiro pela questão da recomposição, da velocidade, da pegada. Então, não temos essa certeza. O meia central, temos 2 ótimos jogadores, tanto o Payet quanto o Coutinho. Mas a questão física acaba assombrando que a gente também não tem clareza quanto tempo usar cada um deles e quem usar. E também não temos a clareza se os 2 juntos, durante pelo menos 45 minutos, vai dar certo. Pelo lado direito, a gente já tentou a dobradinha do Puma com o PH, a gente já tentou o Ryan por aquele lado, a gente já tentou o Emerson Rodrigues e a gente já tentou o Jean Davi. E quando você traz para o outro lado, eu só vou inserir, nesses vários nomes que eu citei aí, o Leandrinho. Então, essa questão dos extremas do Vasco, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, a gente já tentou com inúmeros jogadores. Uma pena muito grande que os 2 titulares absolutos, Adson pelo lado direito e David pelo lado esquerdo, tiveram contusões graves e não poderão atuar mais esse ano. Porque isso sim, eu acho que o torcedor do Vasco estava fechado. Principalmente a questão do Adson, que, na minha opinião, era um dos jogadores de melhor entendimento do jogo, aquele cara que joga pelo lado, vem associar por dentro, consegue um bom toque de bola. O Rafael Paiva, no último sábado, tentou com o Domingues fazer isso, e eu não estou aqui para ser leviano, para falar da atuação e do que um jogador pode render por 10 minutos que ele jogou contra o Palmeiras e pelo tempo que ele jogou no último sábado. Mas me parece que não será esse jogador que vai chegar perto daquilo que o Adson fazia. E lá do outro lado, o David também não era uma unanimidade, mas era o titular e era o melhor que vinha fazendo. Eu hoje tenho uma certeza comigo. Um beirada do Vasco, uma camisa do Emerson Rodrigues. A outra camisa, aí eu não sei o que o Paiva pensa, o que ele pode fazer nesse período da data FIFA para treinar algum modelo. E a outra unanimidade que a gente tem é o Verratti, que funciona muito bem quando o Vasco consegue chegar no último terço do campo e colocar a bola na cabeça dele e jogar a bola dentro da área. Quando ele precisa sair da área, fazer um jogo de associação, meter uma bola para alguém, correr com a bola em projeção, esquece. Inclusive, é notório, às vezes, quando o Payet e Coutinho pegam a bola e o Verratti começa a querer fazer um desmarque, eles até dão uma refugada, porque sabe que se colocar na frente o Verratti não vai pegar. Então, torcedor, vamos recapitular desde lá da frente? Eu estou falando da equipe titular, eu não estou falando nem do plantel.
Léo Jardim, Hugo Moura, Payet ou Coutinho, e olha que o Payet com várias restrições, inclusive da forma física, e lá na frente o Verratti. O restante das posições não é que o Vasco está órfão. A lateral direita, como eu expliquei aqui, qualquer um dos dois se vira, a lateral esquerda também. A questão do meio de campo, eu acho que dá para ajustar, mas não dá para chegar dia 8 de outubro e ter 4 unanimidades e uns 7, 8 jogadores confiáveis. Quem quer disputar na parte de cima da tabela precisa ter pelo menos 13 titulares e mais uns 4, 5 jogadores confiáveis para fazer desse elenco algo que possa furar essa bolha que hoje o Vasco chegou. Então, a razão da minha reflexão aqui hoje é isso. Eu não vou me frustrar. Eu vou desfrutar desse final do ano do Vasco. Porque o que estava desenhado lá no começo era uma tragédia completa. E o mais importante, entrando na parte administrativa, é que a gente consiga um novo investidor para dar um up nessa equipe, para entrar ano que vem com mais possibilidades, para que a gente possa ultrapassar esse teto que eu estou trazendo aqui para você hoje, que eu acho que está muito difícil para a gente conseguir algo diferente. Lembrando, porque daqui a pouco o Vasco vai chegar na final da Copa do Brasil e pode ser campeão, e alguém vai guardar aqui que eu disse que o time do Vasco não ia mais a lugar nenhum. Em competições de Copas, tudo é possível. E a gente já viu, e acredito muito que o Vasco possa fazer esse jogo contra o Galo e mais 2 de forma digna. Que o Vasco possa competir e, quem sabe, pela genialidade de um Coutinho, como foi o gol contra o Atlético Mineiro, pela genialidade do Payet daqui a pouco acertar uma bola parada, pelo oportunismo do Verratti, a gente possa ter esse doce sabor de título. Acho difícil. E no Campeonato Brasileiro, se o Vasco conseguir aí a 8ª colocação, a 9ª, eu estou satisfeito. Quero estar errado, quero que o Vasco consiga em uma sequência de 5, 6 vitórias e vá bater lá em cima. Mas confesso a você, torcedor, que eu acho difícil. Compactua dessa ideia minha? Não? Sim? Deixa o comentário aí embaixo, dedão no like, coloca nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, enfim, vamos sempre debater o que é legal do Vasco. Eu volto daqui a pouco lá no Atenção Vascaínos, ao vivo com meu parceiro Emerson Rocha. Esses dias eu anunciei o Emerson Rodrigues comigo no BDG, mas todo mundo sabia que eu errei e era sim o Emerson Rocha. Encontro vocês.